Olá! Hoje a nossa conversa é com o Fernando Bellato. Ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, criador do ODGI, um método de autoconhecimento que usa o corpo e as artes marciais. E ele tem trazido esse método para ajudar pessoas e empresas a descobrir os valores importantes e se conhecerem melhor. E a gente vai conversar hoje sobre por que é importante trabalhar o corpo, né, nesse profissional do futuro. Fê, obrigada por estar aqui conosco hoje. Que alegria para mim esse bate-papo, esse convite. Estou muito animado para esse bate-papo que estamos começando. Fê, eu queria que você contasse pra gente, né? Você veio dos tatames, do jiu-jitsu, da arte marcial, e hoje você trabalha para grandes empresas. Como é que foi essa trajetória? O que fez você ir de um lugar para o outro? Quando eu iniciei no jiu-jitsu, mais ou menos com 13, 14 anos de idade, eu me encantei pela prática competitiva do jiu-jitsu e fui até meus 23 anos, mais ou menos nessa competição. Fui bem sucedido, saía em revista, né, consegui ganhar até que bastante medalha nesse caminho. Mas chegou um momento onde isso parou de fazer sentido. Eu lembro que eu cheguei em casa uma vez depois de uma competição que eu fui muito bem e comecei a chorar. E aquilo me tocou profundamente. Naquela época eu não sabia ainda o que estava acontecendo, mas isso me levou a uma síndrome do pânico, né? Tive uma depressão profunda. Isso me levou à busca do autoconhecimento, né? À busca do yoga, né? A trabalhar o corpo de uma maneira diferente. E aí, então, eu fui 6 vezes para a Índia aprender meditação, autoconhecimento. E em 2010 eu voltei, né, para as artes marciais, só que de um outro lugar. Eu costumo dizer que eu ressignifiquei a arte marcial para mim, né? Então eu comecei a trabalhar com ela, unindo princípios do autoconhecimento e da meditação para ajudar a despertar o que eu chamei do guerreiro interno de cada um de nós, né, ou guerreira interna, que são essas virtudes, né, essas forças que todos nós temos, mas que muitas vezes estão adormecidas. Então, desde lá, eu comecei a me especializar e refletir como ajudar cada vez mais as pessoas nesse despertar, né? E eu queria te escutar um pouco, porque quando a gente fala de profissional do futuro, você vai pensar de habilidades, de tecnologias, e poucas vezes a gente percebe que o corpo pode ser, né? Você trabalhar o corpo pode ser fundamental para esse humano do futuro. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho do porquê que o corpo é importante. Tem lugares que a gente não chega se não for no corpo. Então eu queria que você contasse um pouco do que, por que é importante trabalhar o corpo nesse momento de mundo, né? É tão interessante, né, Sam, porque quando falamos de profissionais do futuro, hoje é capaz da gente não conseguir descrever e até encontrar quais vão ser as profissões do futuro, de tanto que as coisas estão mudando, né? Mas o que eu sugiro e acredito é que nós devemos buscar sempre a essência e a verdade dentro de cada um de nós. Então, quando falamos do corpo, né, do corpo físico, o que ele pode ajudar, eu acredito também muito nesse aspecto do sentir, que sem dúvida é uma das qualidades desse profissional do futuro, que já está sendo exigida cada vez mais, porque o sentir, dentro dele ainda podemos trazer aí a atenção plena, a conexão com a nossa intuição, a habilidade da empatia, né? Tudo isso está relacionado a esse sentir. Uma pessoa que ela não tem esse sentir, digamos assim, desenvolvido, ela fica uma pessoa somente lógica e que ela não consegue ter empatia nenhum com o outro, não consegue sentir o outro, não consegue sentir o ecossistema, não consegue sentir a natureza, e isso vai tornando ela muito fria e também uma aridez interna. E quando nós trabalhamos o corpo, nós trabalhamos especificamente esse sentir. Então, hoje em dia, ainda em muitas organizações, muitos dos profissionais da liderança tem aquele velho padrão do saber, né? Eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer os MBAs, as pós-graduações. Sim, legal, temos que o tempo inteiro também evoluir nesse sentido. Mas, só fazendo um parênteses, tem um CEO de uma empresa que eu trabalho, uma seguradora, e que ele deixa bem claro, ele fala quando entrevista as pessoas,
E quando a pessoa começa, fiz MBA, sei lá o quê, para ele dá vontade de falar assim, não, não, não é isso que está me importando agora, né? Eu quero te conhecer, quero me conectar com você. Tudo bem, tem essas habilidades, mas o que mais, né? Dessas habilidades, desses soft skills, né? Dessas habilidades também humanas que você tem para compartilhar. Então, quando nós trabalhamos o corpo, instantaneamente nós saímos da mente. Se você vem para a presença corporal. Eu gosto de trabalhar muito com música, né? Músicas que ajudam a gente a mergulhar para dentro. E quando nós colocamos junto uma postura corporal que, por exemplo, remete a algo interior, a uma potência sua, aí a pessoa ela entra e de repente, quando a gente menos percebe, aquela pessoa que era dita fria, né, tal, começa a chorar, e isso é motivo de festa, porque ela se reconectou com ela mesma, né? Ela voltou a sentir muitas vezes. Tem pessoas que falam, nossa, fazia tanto tempo que eu não chorava, não sentia. É o que eu costumo dizer, né? As flores de plástico, elas não morrem, mas elas também não vivem, né? Então a vida é isso aí, né? Vamos sentir. E me conta um pouquinho desse método que você criou, né? Eu acho que uma das coisas bonitas que eu vi, a arte marcial traz muito a disciplina, né? E é uma coisa bonita de ver a disciplina e valores humanos. E me conta um pouquinho desse método que você criou. Uhum. A arte marcial, principalmente aqui no Ocidente, infelizmente, ela é muito reconhecida só pelo lado da defesa pessoal, pelo lado, né, de se defender na rua, pelo lado competitivo também. Mas a arte marcial, em sua essência, é um caminho de evolução do ser humano, é um caminho de expansão da consciência. E quando eu percebi isso mais profundamente, isso me encantou muito. Então, eu percebi, eu posso dizer isso, pelo menos para mim, né? É o que faz sentido, que isso me tocou muito mais e era o que eu que gostaria de levar para frente muito mais do que aprender a lutar. Então, eu comecei a desenvolver essa metodologia para ajudar as pessoas a compreenderem melhor as filosofias marciais que às vezes são tão difíceis de compreender. E eu posso trazer aqui um exemplo para ilustrar, que eu acho que pode ser bem legal para o público compreender. Tem uma expressão na arte marcial japonesa que é muito utilizada aqui no Brasil também, principalmente no karatê, no judô, no jiu-jitsu também, que é a expressão os, O-S-S. Você vai ver muitas artes marciais falando os. O que significa esse os? Esse os, ele é a abreviação de duas palavras japonesas que significa osso shinobi, a expressão de osso shinobi, que significa perseverança quando nós estamos sendo pressionados. Essa perseverança quando nós estamos sendo pressionados é o espírito guerreiro. Se a gente escuta, por exemplo, só os, a gente não entende nada. Mas quando a gente fala perseverança quando estamos sendo pressionados, já começamos a compreender. Mas eu ainda aprofundo mais e deixo isso mais ainda claro, e eu chamo isso de maturidade emocional, que é a capacidade que nós temos, né, de lidar com os desafios quando eles se apresentam sem reagir. É até que simples de compreender. O desafio, ele mexe com a gente, mas ao mesmo tempo que ele mexe com a gente, ele ajuda a gente a desenvolver as nossas qualidades. E é um pouco disso que se trata o método, né, que se trata a própria arte marcial em si. Vamos pensar nos jovens hoje. Eles estão pressionados, né? Eles têm um Enem, eles têm que trabalhar, eles têm que estudar, tem uma série de coisas. A mesma coisa no trabalho, né? Você tem uma jornada, às vezes, muito estressante de trabalho dentro das empresas. Como é que você pode realmente desenvolver esse olhar para dentro, né? Como é que você aplica isso? Porque a primeira impressão é, poxa, eu já sou tão pressionado, não dá tempo de olhar para dentro. Por que isso é importante? Como é que você faz? Que dica você daria para alguém que quer começar a olhar para dentro? Para os nossos jovens, digamos assim, brasileiros, né, acostumados aí com a nossa rotina, eu sugiro atividade física, porque às vezes é muito sofrido para eles ficarem com os olhos fechados, meditando, sem se mexer e tal. Ai, meu Deus, tanta coisa para fazer, isso daqui é chato, sabe? E acabam não tendo prazer nessa atividade. Então, o simples fato deles fazerem ali uma atividade física que faça sentido para eles,
É óbvio, quanto mais saudável for a atividade física, e quando eu digo saudável é que lesione menos e que possa circular a energia e que eles possam se sentir bem, né? Isso daí já vai ser uma grande terapia para eles muitas vezes e que vai ajudar ele, essa atividade física vai ajudar esse jovem a acalmar um pouco dessa ansiedade, porque isso é fato, tá, Sam? A gente mexe o corpo, a gente tira a energia da mente, a mente acalma. Né? Se esse jovem tiver ainda uma predisposição a meditar um pouquinho depois dessa atividade física, ele vai perceber que é muito mais fácil, porque aquela energia que estava na mente foi gasta, né, colocada para fora pelo corpo, e isso vai acalmar ele. Então, o que acontece? Os jovens de hoje, e não de hoje, mas acho que né, eu também passei por isso, com 18 anos, ter que decidir o que vai fazer da vida, eu particularmente acho isso uma pressão muito grande, às vezes até desumana, assim, mas enfim, é o que passamos, tanto que eu mesmo só fui voltar à arte marcial, porque eu sou formado em publicidade, né? Minha profissão é publicitário de faculdade, e depois eu voltei para as artes marciais ali perto dos meus 29, 30 anos de idade. Então, né, eu descobri mesmo a minha grande paixão ali aos 30 anos de idade. Eu falei, é isso que eu quero trabalhar. Mas dando uma dica assim objetiva, é isso, está muito ansioso, está com dificuldade, vai fazer esporte, até porque eu acredito que os jovens eles precisam muito mexer o corpo, todos nós precisamos, mas essa fase onde tem muita energia, vai gastar, vai fazer uma natação, vai fazer uma arte marcial, e até mesmo, quem sabe, jogar o futebol aí, mas às vezes eu fico meio preocupado porque o futebol machuca demais, né? Mas se conseguir fazer de uma maneira aí saudável, é muito bom também para esse gasto de energia, sabe? Fê, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu acho que você trouxe uma ferramenta que é fundamental nesse humano do futuro, né? Vai para o corpo, sai da cabeça, isso reduz a ansiedade, reduz depressão e faz a gente ser forte, dar conta dos desafios do mundo atual, né? Que não são poucos. Um Sim. prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Muito obrigado também, Sam. Eu agradeço demais o convite. Parabéns, parabéns pelo programa e que ele possa assim chegar em muitos jovens, né, muitas pessoas e ajudar, né, com essas mensagens tão importantes de consciência e positividade. Muito obrigado pelo convite. E obrigado você também por estar nos assistindo aqui hoje. E se você quiser revisitar essa entrevista ou as outras da série de Profissionais do Futuro, é só você entrar no Globoplay. E até a próxima conversa.